Bom dia, bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé, nessa quarta-feira, cheia de um olhar diferente, porque estamos aqui meditando a paixão de Cristo. Eu queria muito que o teu coração tivesse uma entrega diferente hoje, sabe? Porque o Senhor, Ele é abundante, o Senhor, Ele é presente. Mas eu queria que você pudesse fazer uma entrega diferente hoje para o coração do Senhor. Hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre a paixão de Cristo, mas não só algo que a gente olhou lá atrás, mas algo que é vivo hoje, nosso. Coloca teu coração na presença do Senhor. Coloca o teu coração e que o amor louco de Deus possa transbordar na tua alma. Sabe, olhar para a paixão de Cristo nessa quarta-feira. Olhar para a paixão de Cristo é uma das coisas que você pode falar, nossa, Deus é louco mesmo, gente. Deus é louco mesmo. Eu sempre falo isso, você talvez daria um rim para alguém que você ama muito. Daria a tua casa, se precisasse. Talvez você daria até um olho. Mas de verdade, você daria o teu filho para morrer por alguém que você ama. Esse amor louco do Senhor por nós, esse amor louco do Senhor por nós, precisa ser uma realidade tão grande no nosso coração. Esse amor perdoador do Senhor por nós, esse amor cheio de misericórdia, esse amor cheio de entrega. Que isso seja uma realidade tão grande dentro de você, que lance fora todo medo. Que essa seja uma realidade tão grande para você, que lance fora toda a ansiedade, porque alguém que deu o filho, por que não te daria essa situaçãozinha aí? É maior que o filho? É igual você achar que alguém que te deu 1 milhão vai achar ruim de você pegar uma latinha de coca. Eu já te dei 1 milhão. Agora, quanto mais alguém que te deu um filho tem alguma coisa maior do que um filho, porque você ainda está ansioso com essa situação. Ele já te deu o filho. Quanto mais não te dará de bom grado tudo aquilo que pedides. Ah, Senhor, como nós somos pequenos ainda na compreensão desse amor do Senhor e de como essa realidade muda tudo. Não só muda tudo porque agora você já tem o céu garantido. Não só porque você tem a garantia da salvação, mas porque agora você tem a garantia de tudo aquilo, do amor louco, do que Deus vai fazer por você. Essa é a realidade. Se você entendesse mais desse amor, você não ficaria ansioso por coisa alguma. Ele tá falando, viu? Para de se preocupar com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Você tem noção que eu te dei meu filho? Você tá aí preocupado com o que você vai comer? Eu te dei meu filho. Por que eu não vou te dar de bom grado todas as demais coisas? Porque se a gente entendesse esse amor louco do Senhor, nós não guardaríamos mágoa. Você não permitiria nenhuma mágoa tomar o teu coração. Porque a tua referência já não é o que você faria para essa pessoa. Porque normalmente a nossa mágoa de alguém é porque você falaria, eu jamais faria isso. Deixa eu te dizer. A tua referência não é você ou o que o outro fez. A sua referência é o que Cristo fez. Você já pecou ontem? Você já teve algum pensamento de julgamento hoje mesmo? Alguma palavra de reclamação hoje mesmo? Cristo
mesmo assim, te perdoou antes que você fizesse coisa alguma. Ele te perdoou antes. E se ele fez, o seu referencial é Cristo, por que você acha que você não tem que fazer? A realidade da paixão, ela precisa nos transformar de tal maneira, porque ela é tão viva, ela é tão real, e na verdade ela é tudo o que a gente precisa. Tanto para que a gente entenda que somos salvos, e para que a gente possa viver a vida abundante que Deus trouxe para nós. Eu vou colocar uma canção que eu amo de todo o meu coração, que fala sobre encontrar com Jesus no jardim. E ele contando ele mesmo da paixão dele, do sofrimento dele, do que ele viveu. Imagina que você pudesse se encontrar nessa manhã com Jesus no jardim. Com Jesus no jardim. E ele pudesse te falar o que foi a paixão dele. Mas sabe qual é a coisa mais preciosa que ele vai te falar? E que, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo encha o seu coração dessa verdade, porque essa verdade é que transforma tudo. É que foi por você. Se só existisse você no mundo, Cristo morreria naquela cruz. Para que você não sofresse. Para que você não ficasse mais separado do Pai nem um minuto. Para que você ganhasse a filiação. Para que nenhuma ira, nenhuma dor recaísse sobre você. Ah, Senhor, como nós precisamos ser gratos. Senta com Jesus nesse jardim. Nessa manhã. Senta com Jesus nesse jardim. E deixa Ele falar com você. Deixa Ele te contar. Deixa que a realidade da paixão inunde o seu coração. De tal maneira que você não possa mais sair dessa live do mesmo jeito. Porque o que Deus tem para te dar é muito além do que você precisa. Oh, Jesus, nós queremos sentar com você nesse jardim nessa manhã. Fala com cada um de nós de maneira específica. Fala com mulheres cansadas, desanimadas, com dores na alma. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. Entrega todas as dores agora para o Senhor. E Jesus foi falando pra mim. Que tem doído o teu coração. Das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci. Porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chatado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Que cura a sua dor. Deixa o sangue de Jesus ir lavando nessa manhã cada dor sua, cada falta, cada mágoa, cada ferida na tua alma, no teu corpo. Deixa o sangue de Jesus ir te lavando hoje. Não foi à toa, não pode ser à toa.
Então Jesus pediu-lhe assim: Ei, que as mágoas que estivessem em mim, é pra você. delas não saísse mais dor. Das tuas mágoas não pode mais sair dor. De hoje em diante, hoje em diante, só amor. Foi sempre o teu amor. Só o amor dele. Foi por você Que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o seu amor que cura a minha dor. Canta pra ele. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Deixa essa verdade invadir o teu coração. Sinta-se Querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor. que cura a sua dor. O meu amor que cura a sua dor. Nós queremos declarar que toda dor sendo curada agora. Que essa possa ser uma live de cura. Coloca a mão no lugar onde te dói. Coloca a mão no lugar onde te dói. Se você tem dor no corpo, coloca a mão. Porque ele disse que ele foi chagado e todas as feridas, todas as pisaduras, todas as enfermidades ele levou na cruz. Coloca a tua mão agora. E se a sua ferida é no teu coração, se você foi ferido emocionalmente, se hoje você acordou angustiado, se você tem levado depressão, tristeza, coloca a mão no teu coração. Se a sua dor é na sua mente, se você tem pensamentos que te torturam, se são pensamentos que voltam de uma forma ruim, coloca a mão na tua cabeça agora. E peça que o amor do Senhor te cure. Repete comigo, Senhor, o teu amor é suficiente para me curar. Senhor, a tua cruz já levou sobre si todas as dores, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Então eu entrego nessa manhã todas as dores na tua cruz. Mas eu não sei se você reparou, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se você reparou, mas essa canção ela te diz que Jesus no jardim, ele fala que foi por você, mas agora ele tem um pedido. Porque o Senhor não perde tempo. Porque quando você é curado, não é para ser só para você, mas através de você, a propósito no Senhor. Então, ele traz um pedido para você. De hoje em diante, todas as mágoas do seu coração não sairão mais dor, mas o meu amor. Mas o meu amor. E de cada ferida jorrará remédio. E de cada ferida jorrará remédio. Você não vai ser mais uma pessoa amargurada. Você já não vai mais ser uma pessoa reativa. Você não vai ser mais uma pessoa pronta para dar um coice. Uma pessoa fechada, endurecida, não. Você será aquela que vai jorrar amor. Porque, como Cristo, nós precisamos entender que quanto mais espremeu Cristo, mais saiu azeite, mais saiu unção. Quanto mais o inimigo nos espreme, precisa sair mais azeite, mais essência de Cristo. E aí ele tem que pensar 2 vezes antes de tocar. Ele vai falar, melhor não, naquela não. Porque ela fica melhor ainda.
Porque sai mais o amor de Cristo ainda. Que você possa ter essa realidade no teu coração. Eu quero te pedir que você mande pelo menos 5 aviõezinhos. E se você quer dobrar a meta, 10 aviõezinhos nessa manhã. Porque nós temos uma palavra para essa manhã, para que a gente possa meditar na paixão de Cristo. E hoje a palavra é sobre o humano e o divino na paixão. O humano e o divino na paixão. Que você então possa trazer isso, né? Chamar mais alguém. Alguém que talvez... Como é que você lida com dores? Nós vamos falar hoje sobre como nós lidamos com dores, à luz de ninguém menos do que Jesus. Como nós lidamos com dores. O Senhor, Ele vem nos ensinar algo preciosíssimo nessa manhã. Que você possa, então, ser boca de Deus para alguém, manda seus aviãozinhos para que alguém, talvez, que tá aí boboiando, acordou, tá lá passando na timeline do Instagram, tá lá, começando o dia. O Senhor quer começar o dia com a gente de uma forma nova, de uma forma diferente. Eu quero trazer, então, 2 momentos de fala da paixão de Cristo. Como nós nos alegramos nesse tempo da paixão de Cristo. Porque é um tempo onde, primeiro, nós precisamos celebrar que para nós não há mais condenação. Toda a condenação recaiu sobre Jesus. Ele, que não tinha condenação alguma, levou todo o pecado sobre si na cruz. E todo é muito, todo o pecado. E depois de Cristo não há condenação alguma. Por isso, se você deixa alguma condenação vir de novo para a tua cabeça, você está desonrando o sacrifício de Cristo. Sabe, imagina que o teu pai, ele trabalhou muito. Ele trabalhou na roça. Ele saiu cedinho. Ele pegou condução. Ele foi humilhado na condução. Ele foi lá e trabalhou duro para trazer para você uma comida. Para que você não passasse a fome que ele passou. E aí, a hora que ele colocasse a comida na mesa, você falasse, não vou comer. Não vou comer essa comida, não é pra mim. Você ia estar o quê? Desonrando o sacrifício do teu pai. Presta atenção. Toda vez que você deixa condenações virem na tua cabeça, você está desonrando o sacrifício de Jesus. Mas quando elas vêm e você fala, sobre mim não há mais condenação, porque Cristo levou toda a condenação sobre ele, você está levando glória, você está glorificando o nome do Senhor, o sacrifício do Senhor. Nós já aprendemos que o preço do pecado é o sangue. O homem pecou. Você pecou. Eu pequei. Ontem mesmo. Mas o Senhor levou tudo isso sobre ele. Tudo isso sobre ele. Tem pessoas que têm medo de falar isso. Porque ela fala assim, então quer dizer que já tá tudo pago? Tá tudo certo? Você não pode perder o céu? A palavra diz que todo aquele que crê será salvo. Porque por Cristo Jesus, você já ganhou a salvação. Ele te religou. Se você crê, tá salvo. Se você crê, tá salvo. Mas não podia ser todo aquele que ama, tá salvo. Não podia ser todo aquele que é bom, tá salvo. Não podia ser um monte de coisa, mas ele escolheu aquele que crê. Sabe por quê? Porque lá no Éden, o que fez o homem cair foi não crer na palavra de Deus. Foi não crer na palavra de Deus. Por isso, a morte, a separação. A separação. Mas em Cristo, Ele paga todo o preço. Todo o preço ali. Nós não vivemos mais debaixo de condenação alguma. Começa a se alegrar por isso. Mas Jesus, Ele estava lá, nesses últimos momentos. E Jesus, nós sabemos que Ele assumiu toda a humanidade. Inclusive, no momento da cruz, Ele assume
Toda a humanidade, sim, todo aquele que crê e aceitar Jesus. Porque não é crer em nada. É crer que Jesus é o Senhor e Salvador. É isso. Entende? E falar, Senhor, eu quero isso pra mim. Não adianta ter depositado na conta, vamos lá, gente. Não adianta o governo te dar um benefício se você não vai lá sacar. O benefício pode ser estar lá para você, mas se você não sacar, você não vai usufruir disso. Então você precisa falar, então esse benefício é para mim, eu quero, obrigada, eu aceito, eu saco. Obrigada. É isso. É sobre isso. Quando você, então, entende que Jesus, ele assumiu toda essa humanidade na cruz, inclusive quando ele assume todo o pecado, né? Nós vamos ver como é que Jesus viveu esse momento de dor. Nós temos um momento de uma fala de Jesus para o Pai. Que a primeira fala, então eu quero trazer aqui 2 momentos onde aparece a humanidade de Jesus e logo em seguida a divindade de Jesus. Primeiro aparece a carne de Jesus e depois aparece o Espírito. E como nós precisamos aprender a olhar assim, e também podemos, com Jesus, compreender a quem nós estamos dando voz no nosso sofrimento. Jesus que era Jesus, e eu amo essa parte da história, porque Jesus que era Jesus, e não há ninguém maior do que ele, Jesus que era Jesus, ele estava lá no jardim. E ele diz para o Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Não é isso que ele diz? Portanto, que quando eu estou passando por alguma dificuldade, se Jesus que era Jesus pediu para o Pai afastar, se Jesus que era Jesus pediu para ele livrar, quanto mais nós. Eu amo essa humanidade de Jesus, porque ele poderia ter falado, Senhor, eu recebo com alegria, mas não foi isso que ele fez. A primeira fala de Jesus foi, Pai, afasta de mim esse cálice. Deixa eu te contar. A nossa humanidade diante do sofrimento, diante das dificuldades da vida, a gente quer se livrar. A primeira coisa que você quer fazer, a primeira coisa que você precisa fazer de todo o teu coração é se livrar. Está acontecendo alguma coisa. Você quer sair daquela sensação. Às vezes você está respondendo o seu marido, você está respondendo o outro, porque você quer se livrar daquela situação. Toda vez que acontece alguma coisa, e presta atenção, a gente vai lá, eu vou e falo, eu quero me livrar. Depois, a gente tá naquele momento do sofrimento, tentando sair daquilo. A gente tá, e aí presta atenção, muitos dos nossos sofrimentos, inclusive, são aumentados. Ei, não se distrai, o Senhor quer falar com você hoje. Muitos dos seus sofrimentos são aumentados. Porque quando eles chegam, tudo o que você quer fazer é se livrar. E não tem problema nenhum nisso, o próprio Jesus disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas muitas vezes, quando você quer se livrar, você tá naquela vivência sua e você responde para o outro. Muitas das suas respostas não é para gerar nada, é só para você se livrar de um sentimento ruim. Muitos dos seus momentos que você começa a remoer coisas em você, toda ansiedade é para se livrar de um medo de que algo aconteça. Eu estou tentando me livrar de algo. Toda depressão, eu estou tentando me livrar de alguma coisa ruim que aconteceu e que eu falo por que isso aconteceu. Todas as nossas dificuldades nos nossos relacionamentos é porque a gente quer se livrar.
de alguma coisa. Mas Jesus, ele não termina nessa frase. Nós podemos querer nos livrar da dor, porque isso faz parte da nossa humanidade. Mas a fala principal de Jesus é: mas seja feita a sua vontade. Mas seja feita a sua vontade. Qual é a oposição do afasta de mim esse cálice? Não é, deixa eu tomar o cálice. A oposição do afasta de mim esse cálice é: eu não ando mais pela minha vontade, mas pela tua, Pai. Quando que Cristo vive em você? Quando você não anda pela sua vontade, mas você se submete à vontade do Pai. Antes de você responder, pergunte se essa é a vontade do Pai. Antes de você falar, pergunte se essa é a vontade do Pai. Eu duvido que você vai entrar numa briga que o Pai não te posicionou. Tem um monte de guerra que você está falando lá com Deus, mas Ele não te mandou ir lá. Você foi para se livrar de alguma coisa e se meteu em outra. Porque sabe o que é sabedoria? O Thiago Brunet diz: sabedoria é você resolver um problema sem arranjar outro. Sabedoria é você resolver um problema sem arranjar outro. Mas normalmente, quando a gente está num problema, a gente só quer se livrar do problema e não resolver o problema. Por isso a gente arranja outro, maior. Olha a Sara. Ela estava num problema. Arranjou outro problema. Porque ela queria se livrar daquela sensação. Entendem? Nós acabamos de ver Sansão. Que ele queria se livrar da sensação. E aí ele arranjava outro problema maior. Mas a primeira coisa que Jesus nos ensina é que o nosso corpo pode falar, mas quem precisa comandar, vira a tua vida de cabeça para cima, quem precisa comandar é o Espírito. Mas Pai, faz a sua vontade. Eu lembro de uma mulher de fé que ela me escreveu e ela dizia assim: Fernanda, eu não consigo mais fazer a oração do Pai Nosso porque eu tenho medo de falar: Pai, faz a sua vontade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, porque a minha mãe está doente. Eu tenho medo de falar isso para o Senhor, porque se a vontade dele foi levar a minha mãe. Eu quero te dizer algo muito importante. Conheça o caráter do Senhor. Conheça o caráter do Senhor. Só pode dizer: Pai, seja feita a sua vontade, quem conhece o caráter dele. Eu não vou assinar um cheque em branco para qualquer um. Eu vou assinar um cheque em branco para quem eu sei que vai saber o que fazer com isso. E que não vai me roubar. Ao contrário, vai me abençoar. Ele vai fazer um investimento que vai render mais. A vontade do Senhor. Eu preciso confiar no caráter dele. Totalmente. E nem sempre a vontade do Senhor é a sua. Mas deixa eu te dizer, você enxerga o momento, Deus enxerga a eternidade. Você está querendo se livrar, mas Deus já te ensinou que a liberdade não está em se livrar, mas está em assumir. Não só Jesus, mas toda a humanidade seria livre na cruz. Você está olhando para um momento, Deus está olhando para a eternidade. Você está olhando para a proposta, Deus está olhando para o propósito. Você está olhando para a prova, Deus está olhando para te aprovar. Você olha só para essa dor, Deus vê todo o remédio que jorrará dela. Entende? Nós não temos um pai masoquista que vai querer que você sofra. Não, você não tem um pai masoquista. Eu imagino a dor do coração do pai quando o filho disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Martim Valverde, ele conta que ele tem um filho que tem um problema nas pernas. Nasceu com um problema nas pernas, fez uma série de cirurgias e ele tinha que fazer, pequenininho, uma fisioterapia que machucava muito a perna.
e que ele precisava fazer um exercício que simulasse um passo. E o fisioterapeuta pediu para o Martim ficar do outro lado da esteira, chamando o menininho para que ele fizesse o movimento, mas doía muito. Então, cada passinho que o menininho dava, ele fazia assim com a mãozinha e falava: papai, papai. Ele fala: você não imagina que tudo que eu mais queria era tirar ele dali. Mas se eu tirasse, ele não chegaria a dar um passo na vida. Eu quero muito que você saiba, eu imagino o coração de Deus apertado a hora que o filho amado, em quem ele tinha prazer, fala: afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia qual era o passo que ele daria para toda a humanidade ser salva. Tem algumas coisas que você fala: pai, afasta de mim. Mas o pai fala: filho, você nem imagina quem você está se tornando. Saiba que a vontade do Senhor para você é para que você viva a vida plena. E às vezes você está trocando. Você está trocando o incrível de Deus por uma migalha de alívio. Então, que você possa saber e aprender com o Senhor que primeiro vem essa humanidade. Eu quero me livrar, eu não quero sofrer, eu estou olhando por um momento, mas depois vem o teu Espírito. Quem tem comandado você? A tua vontade ou a vontade do Pai? Lembra que a tua vontade é momentânea. A tua vontade, como diz o Caipira Vareia, a tua vontade, ela não é perfeita. E a tua vontade, ela olha só para o momento. Mas a vontade do Senhor é maior. Teve uma outra vez que Jesus, ele depois apresenta de novo, primeiro a humanidade dele, depois a divindade. Jesus, ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus, nessa hora, é a única hora que ele não chama Deus de Pai. Todos os outros momentos que ele fala com Deus, ele chama Deus de Pai. Mas aqui, ele chama de Deus meu. Por quê? Porque ele está ali sob todo o pecado. Ele recebe todo o pecado, e são muitos. Todo o pecado está sobre ele. E neste momento, ele vive o desligamento do Pai. Porque o preço do pecado é a morte, a separação. Ele vive a separação do Pai, essa angústia do abandono. E ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Mas em seguida, ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando nós olhamos para a nossa humanidade, nós experimentamos abandono. Mas quando nós olhamos e deixamos o Espírito gritar em nós, vamos ver que nós nunca seremos abandonados pelo Senhor. Ali, quando ele grita isso, parece que ele perdeu. Mas no minuto seguinte, ele entrega. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Como alguém que foi abandonado entrega nas mãos do outro. Porque aqui, Jesus, ele ainda é maior. O pecado foi consumido, ele é maior do que isso. O amor dele é maior do que isso. Deixa eu te contar. Você é muito maior do que qualquer dor, porque o Espírito de Deus habita em você. Então, o que momentaneamente parece perda, o final é entrega. A diferença de perda é porque é em lugar nenhum. Entrega porque tem um lugar para você colocar. Parece que na primeira fala Jesus está reclamando. Deus meu. Mas na segunda ele está descansando. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tem coisas que você está reclamando porque você não está ousando descansar no Senhor.
Quando você está dentro dos seus pecados, do seu ego, você vive solidão. Mas se você deixa o teu espírito gritar, você vive o encontro. Em tuas mãos entrego. O teu lugar não é um lugar de solidão, o teu lugar é de encontro. O teu lugar não é um lugar de dor, o teu lugar é um lugar de descanso, de alívio. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Talvez você está lá achando que Deus te abandonou, justamente porque você ainda não se entregou a Ele. Porque você não ousou descansar nele. Porque você não ousou sair do seu lugar de solidão, preso em você. E você não pode ir para esse lugar. Jesus, ele assume a humanidade na cruz, na paixão. Mas em nenhum momento ela fala mais alto. Mesmo quando ele recebe todo o pecado, ele ainda continua vivo. O cordeiro que era apresentado vinha o fogo e ele era consumido. Jesus grita que está consumado. Já está consumado, já está feito. Ele cumpre tudo. E o que fica é: em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa precisa ser a nossa posição final. Em tuas mãos, Deus, entrego o meu espírito. O teu lugar não é um lugar de tensão, o teu lugar não é um lugar de abandono, o teu lugar não é um lugar... Não! O teu lugar é um lugar de entrega, de descanso, de encontro, onde o Pai te carrega. Mas qual é o segredo para isso? O segredo é que em todo momento Jesus estava falando com o Pai. Ainda quando ele acha que ele estava sendo abandonado ali, ainda quando ele vive toda a dor, ele está falando com o Pai. O que acontece é que nossos momentos de sofrimento, nós não buscamos Deus. Nós vamos contar para a vizinha, para a manicure. Nós vamos falar para o outro. Você vive um estado de reclamação. Bom dia, meu amor. Você vive um estado de reclamação. Você vive um estado de murmuração. Você fica querendo se livrar, comentando com o outro para fazer rodinha de ódio acompanhado. Mas não é isso que Jesus te ensinou. Qual é o segredo? Esteja nele. Fale com ele. Ainda quando você quiser sair correndo, fala para ele. Ainda quando você sentir abandono, fala com ele. Esteja em oração. O maior segredo que Jesus nos ensina sobre você, deixar que o Espírito dê a palavra final. Você deixar que o próprio Espírito Santo faça. O segredo de não terminar na cruz, mas de terminar na ressurreição. O segredo da passagem é exatamente a tua oração. Como você tem falado com o Senhor. Como você tem apresentado as suas dores para Ele. Como você tem estado numa paixão direto, ligado, unido com o Pai. Teu Pai te ama. Tanto, 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 que Ele deu o Filho. O Filho para morrer no teu lugar. Ele preferiu, André Fernandes diz, perder um filho. E sentir a dor de perder um filho. Para que você nunca mais sentisse a dor de não ter um pai. Você tem um pai. Tanto que quando Jesus ressuscita, ele diz: meu pai e teu pai. Não aceite nenhuma fala de que você não tem um pai. De que você está sozinho. De que você tem que enfrentar tudo. De que você não tem ninguém para contar. Essas são todas mentiras para o teu coração. Você tem um pai. Fale com ele. Esteja nele. E lembre, o que sozinho é dor, é perda.
Em Deus é entrega e descanso. O que sozinho é peso, em Deus é liberdade. O que sozinho você quer se livrar, em Deus Ele vai te convidar a assumir, pegue sua cruz e me siga. E você vai viver a verdadeira liberdade no Senhor. Não fique parado em você. Peça para que o Espírito haja e dê o comando final. Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, a minha vida é tua. Pai, tudo que eu tenho é teu. Pai, por Jesus, através dele, você não ganhou só o céu. Você ganhou um Pai. Um Pai. Agora ele olha para você e ele vê a marca do Filho. Comece a se alegrar por isso. Comece a se alegrar. Você tem um Pai que é perfeito. Talvez você foi muito machucada pelo teu pai aqui da terra. Mas você precisa saber que você tem um Pai que nunca te abandonou, que estava te segurando. É mentira que você estava sozinha. Tinha um Pai lá. Um Pai que te ama. Um Pai que é louco por você. Um Pai que deu um jeito de te resgatar. Você tem um Pai. Comece a se alegrar por isso. Comece a se alegrar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Que toda vez que a dor chegar, você saiba como se posicionar. Que você aprenda com Jesus. Um dia eu ouvi um pregador dizendo: tem gente que está carregando a cruz por muito tempo. Jesus carregou por um dia só, porque aceitou se entregar. Aceite entregar nos braços do Pai. Deixa logo a vontade de ser dele. Ele é quem sabe, ele é quem faz. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Se una a Jesus, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá. Oh, agradeça, ele virá. A história não terminou na cruz. Não terminou na cruz. E o governo está nele. Veja, ele traz consigo a sua recompensa. Depois de tudo, o Senhor ainda te traz presentes. Porque esse é o nosso Deus. Porque esse é o nosso Deus. Comece a se alegrar e aprenda com o Senhor. E aprenda com o Senhor. Esteja posicionada. Que hoje seja um dia de alegria. E que você saiba enfrentar cada dificuldade como Jesus. Deixe o Espírito reinar. Porque Ele já venceu todas as coisas. Um beijo grande. Até quarta-feira. Feliz Páscoa. Feliz ressurreição do Senhor. Que vida nova habite o seu ser.